Bom, hoje eu vou ter o prazer de apresentar para vocês, de fazer uma pequena entrevista com o André Pless, que é um escritor mocoquense que está lançando o seu sexto livro. Ele é escritor, poeta, e eu queria que... Bom, para começar, André, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história para gente, o que que você tem feito também nessa pandemia. Claro, criou, né? Criou esse livro. E também eu queria que você falasse essa coisa, a gente fala escritor e poeta. O poeta não é escritor, o escritor não é um poeta? Olá, Cida, olá a todos e todas. É um prazer estar aqui, muito grato por mais uma vez ser privilegiado aí com a sua reportagem. Eu me lembro que em 2007 eu mandei um e-mail para você, dizendo que eu escrevia poemas e, mesmo não tendo nenhum livro publicado, você me respondeu agendando uma entrevista. E você mostrou os meus poemas, impressos mesmo em folhas de sulfite, algo bem singelo. Ou seja, você foi a primeira ali que mostrou em reportagem aquilo que eu escrevia. E daqueles poemas nasceu meu primeiro livro, publicado em 2008, A Coisa em Si. Depois, lancei o meu romance em 2012, o Tratando Sombras com Ternura. Logo em 2013, o terceiro livro, o segundo romance, Os Insones. Depois, novamente poesia em 2014, com O Sentido nos Degraus. Em 2016, eu lancei meu último romance, Exagerados Encantos de Helena. E agora, protagonizando a nossa triste história, Entre o Vírus e o Verme, se esgueiram poemas. Com isso, eu demonstro aí que sempre você esteve junto, ligado aí ao meu trabalho. Sobre escritor e poeta, eu faço essa distinção pela seguinte maneira. Aliás, não existe uma resposta sui generis, ou seja, uma resposta fechada para isso. O escritor geralmente é reconhecido pelos seus trabalhos em prosa. O romancista, o contista, o cronista, necessariamente não fazem o poema, que é o escrita em versos. Então eu faço essa distinção, porque eu consigo mergulhar e navegar pelos dois gêneros, tanto o gênero narrativo quanto o gênero poético, o gênero lírico. Então eu faço essa distinção, porque geralmente o escritor é associado aos textos em prosa. Repito que isso é uma particularidade que eu assumo, assim como alguns outros escritores também. Então eu faço essa distinção para demarcar esse trabalho também com a poesia, com o ritmo, com a musicalidade. Fala do seu livro. Ele é um livro, os seus poemas, eles relatam uma realidade nua e crua, é uma coisa mais sentimental, mais político. Como que você definiria esses seus poemas? Bom, eu acredito que os poemas relatam sim uma realidade nua e crua. Dessa forma, eu acabaria definindo como uma lírica engajada, ou seja, uma poesia de denúncia, que busca justamente nos eventos históricos uma forma de mensuração do social, para promover justamente uma crítica aos acontecimentos dos quais nós somos aí expostos diariamente no nosso país, que é a commodity chamada Brasil. E desde o golpe aí de 2016, nós temos um país aí que vem sofrendo com atitudes arbitrárias, tanto das instâncias políticas quanto aí da mídia, que eu vou chamar como mídia colonialista, e também do judiciário. Os versos também podem ser sentimentais. Por quê? Porque exploram aí toda a nossa experiência que vivemos aí durante a pandemia. E é uma experiência muito triste, uma experiência de confinamento, uma experiência de luto, ou seja, uma experiência de dor, de perda, de distanciamento, no qual nós estamos ainda experimentando enquanto sujeitos inseridos numa sociedade. Nós nunca tínhamos vivido uma experiência como essa. Então isso desata em nós sentimentos, muitas vezes, que nos levam aí à lágrima, que nos levam aí a um sentimento do qual nós não conseguimos ainda definir. Estamos no processo dessa experiência negativa que é viver essa pandemia. Além disso, eu definiria também como um contexto político. E, infelizmente, um contexto necropolítico, porque essa obra vai descrever de forma lírica, ou seja, com esses versos, não só apenas a crise sanitária que nós vivemos, mas também dialogando aí com tudo que tem acontecido durante o governo do Bolsonaro, no sentido de tudo aquilo que foi feito
ou melhor, em favor do vírus, não a favor da população. Poderia fazer uma lista aqui de todas as falas que ele teve durante esse percalço da pandemia, porém, vou deixar isso para que o livro mostre em forma de denúncia. Fica apenas o bom senso e aqui a nossa reflexão para saber que nós poderíamos estar muito melhores. Essa poética desse livro, ele vai revelar justamente esse cenário. Reitero que se trata de um documento, que anos mais tarde teremos aí como forma de recordar todo esse período nefasto de nossa curta história democrática. Os versos surgiram, como disse, sem pedir licença, e em 2 dias eu escrevi a obra. Foi rápido, foi um grito. Despejei ali tudo aquilo que eu sentia e percebia na sociedade. E eu agradeço a todos que, de certa forma, participaram da produção desta obra. Ao Márcio Dal Rio, que escreveu um prefácio interessantíssimo, que explorou muito bem o contexto histórico da obra. Agradeço também aos diálogos ali com o poeta Getúlio Cardoso. E também ao revisor do livro, o Carlos Emílio Faraco, que sem ele, não sei se o livro estaria na forma como ele está agora. Sou muito grato aí por essas pessoas terem também participado da minha obra, lembrando que são poetas e que também trabalham com essa ideia de denúncia. Eu agradeço. Então estes são os versos constantes no livro. Versos que exigem um comprometimento histórico, um comprometimento de valores esses que permeiam a nossa triste história. E aqui eu deixo os meus sentimentos a todos aqueles que perderam um ente querido, como aconteceu comigo. E diante de toda essa dor, nós devemos lutar com as armas que estiverem próximas a nós. A minha é a poesia. Entre o vírus e o verme se esgueiram poemas. Que poemas são esses? Afonso Romano de Santana, um grande poeta, disse sobre a sua poética, abre aspas, uma poesia que eu não quero literária, mas que transmita sangue e vida, enfim, política, paixão e poesia. Me valho das palavras do grande poeta para definir aí os poemas constantes no livro Entre o Vírus e o Verme se esgueiram poemas, que são versos que surgiram sem pedir licença. Eu venho acompanhando o que tem acontecido no Brasil com muita cautela e com muito sofrimento, diante de tanto deboche, diante de tanto escárnio, diante de tanta corrupção. É desenfreada a irresponsabilidade do desgoverno. E perceber tudo isso, nós nos perguntamos como dar uma resposta diante de tudo isso. A minha resposta foi uma resposta através da arte, através da poesia, através de uma lírica engajada. Portanto, esses poemas são um documento histórico. Daqui a 10, 20 anos, espero que apenas seja uma passagem pela qual vivemos. Estará na lembrança. E este livro tende justamente a resguardar essa memória da pandemia e essa memória do pandemônio. E ela faz uma denúncia. Os poemas, eles são cravados com as falas do então presidente. E a partir dessas falas eu faço um poema denúncia, que ao serem lidos vão resgatar todo esse momento histórico. E, André, quem quiser adquirir seu livro, como que faz? Como que chega até você? Nós fizemos uma pré-venda através da editora Penalux. Então, através da internet, você digitando o nome do livro ou digitando o meu nome ou da editora, chega-se facilmente à obra, que pode ser adquirida através da própria editora, que eles enviam aí para todo o Brasil. Ou
Através dos meus perfis na rede social. Se digitar André Ples, você vai me encontrar, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram, ou seja, nós temos as redes sociais aí funcionando e eu tenho feito aí, recebido muitos pedidos do pessoal através dessas mídias. Aí eu ofereço ali opções de transferência bancária ou Pix, né, que é muito mais fácil hoje em dia. E eu mesmo estou enviando a obra. Eu faço uma dedicatória para cada um e envio através dos correios, seja aqui em Mococa, seja para todo o Brasil. E o pessoal já está recebendo o livro aí, comentando, que é muito interessante. Tem nos deixado aí muito satisfeitos. Então, quem quiser o livro, me procura aí nas redes sociais, ou o site da editora Penalux, ou mesmo eu vou procurar deixar aqui nas livrarias aqui da cidade de Mococa alguns exemplares. Nessa pandemia é muito difícil, geralmente faço essa distribuição primeira na noite de autógrafos, onde se reúnem as pessoas, recebem-se os amigos, celebrar ali a literatura. Porém, desta forma é a maneira como estamos trabalhando. Caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. A minha especialidade é matar, pô.